lá. Bom dia, Gui. Bom dia, tudo bom? Tudo, dá pra ouvir direitinho? Eu ouço bem. Você me escuta bem? Uhum. Legal. Que o fundo não tá tão ruim, não, né? Da Não, não, câmera. não. Vários livros. Fazer o quê, né? Ah, mas não tem nada melhor do que livro, né? Ali eu gosto. Eu sou suspeito para falar disso. Eu tento me adequar ao digital, mas não tem nada melhor do que o papel, cheiro do livro. Olha, eu tenho bastante digital, mas eu não consigo ficar fora desses daqui. Você vê aqui atrás. Esperar uns 5 minutinhos. Uhum. Mas espera um pouco, né? Pra chegar. Né? Quem está assistindo? Você consegue ver quantas pessoas estão assistindo? Já entrou já? Temos aqui 3 pessoas. Bom dia, Duda, Azorato. Tá entrando mais gente. Wellington, Gabi, bom dia. Vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando, temos pessoas aqui de Marília, São Paulo. Tem gente de mais algum lugar aí? Tem gente de Olímpia. E aqui. Verdade. Lindo, legal. E vão compartilhando com a gente aí no chat se vocês têm hoje ou já tiveram alguma experiência com liderança. O pessoal está quietinho no chat ainda. Bom dia, gente! Sábado pela manhã, o pessoal tá meio com sono ainda. Ô, galera!
Maestro. Legal, bom dia. Bom, 9h05, já quer iniciar? Espera mais um pouquinho. Você que sabe, você que manda. Vamos lá, então. Respeito principalmente quem entrou no horário aí, a galera vai se contextualizando depois. Bom, agora oficialmente bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira de uma série de lives que vão acontecer aí no decorrer do ano. Temas diversos relacionados à gestão, seja gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos. Então fiquem ligados aí na página, no canal do YouTube, que logo menos eu vou passar aí também, tá? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Guilherme, engenheiro de produção. Trabalho com foco em dados e processos para identificar possíveis melhorias e tudo aquilo que a gente tem como resultado e pode esperar como melhores resultados, tendo sempre como foco o cliente. E diversos temas relacionados e atrelados à gestão também, tudo com respeito à gestão. Uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória de formação está aqui hoje com a gente, não só como uma ex-professora, mas como uma colega de trabalho também. Ela é professora, mestra e consultora, a senhora Claudineia Reco. Por favor, se apresente e seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia Gui, Guilherme, bom dia pessoal que está no chat nos assistindo nesse momento. Bom, como o Guilherme já falou, sou Claudineia Reco, sou professora universitária com a área de formação matemática, mas eu já tive contato, já fui coordenadora de curso em universidade. Hoje eu trabalho, ainda continuo como docente, mas também ajudando pessoas com consultoria, mentoria, para a melhoria de, quando a pessoa quer ser um líder, um ótimo líder, algumas dicas, algumas ajudas que é possível, que a pessoa precise, né? Então, a gente está aqui nesse ponto. Trabalho também, fiz muita coisa, estudei muita parte na área de gestão, vários cursos que eu já fiz, pós-graduações na área de gestão. Então, dá para a gente ajudar vocês com muitas ideias, com muitas dicas. E sejam bem-vindos a todos. Legal. Bom, entrando um pouquinho no nosso tema, a liderança dentro da gestão é um dos temas que gera muitas dúvidas, né? Algumas pessoas acreditam que você precisa nascer líder e que é uma capacidade inata de algumas pessoas somente. Mas a gente está aqui para mostrar que é possível desenvolver essa capacidade e de que é possível, sim, ser um líder de sucesso. E aí eu começo já com essa pergunta para você. O que define um líder? O líder ele tem que ser aquela pessoa que ele consegue levar a equipe junto, não com medo, né? Não quando a pessoa tem medo, mas sim por cativar a sua equipe. E aí ela consegue fazer com que as pessoas, com seus liderados, realmente façam seu trabalho da melhor maneira possível, com o maior prazer. Então, isso é um ponto de liderança ali. Não Legal. só, né? Mas um deles. Sim. E muitas das vezes, a gente, no geral, né, todos nós que estamos inseridos aí no mercado de trabalho, a gente acaba usando, às vezes, a nomenclatura chefe, né? Chefe, meu gestor, meu líder. Pode-se dizer que é tudo a mesma coisa? Não. O líder e o chefe são pessoas diferentes, têm comportamentos diferentes. Quando você fala assim, ele assume a posição que ele está assumindo acaba sendo a mesma coisa, que é de estar ali na frente, no comando de uma equipe. Mas o comportamento deles são diferentes. O chefe ele nunca fala, o chefe normalmente ele fala eu, porque ele centraliza tudo nele mesmo. Vá,
procura culpados, ele fiscaliza os seus liderados, então ele fica procurando algumas coisas ali dentro. Ele muitas vezes desmoraliza os seus liderados. Por que isso? Porque ele faz com que as pessoas, os seus liderados, os colaboradores, fazem qualquer problema, qualquer atividade por medo, né? Fica coagido, ou medo de levar uma bronca, ou medo de ser demitido, mas não por prazer. O líder é o contrário, o líder faz o oposto, ele fala, vamos, né? Nós, ele carrega junto a equipe. Então, ele acompanha a equipe no que está acontecendo, para tirar suas dúvidas, para orientar, né? Que é muitas vezes que ele faz, ele orienta, ele confia na sua equipe, porque ele tem certeza que a sua equipe vai ser capaz de fazer as atribuições que foram delegadas a eles, e eles simplesmente assume a responsabilidade junto. Não é você o culpado. Nós, a equipe toda, somos culpados. Né? Ele assume junto qualquer situação e vamos corrigir. E isso faz que muitas vezes o líder também ele faz o que? Ele explica para os seus liderados o porquê tem que fazer aquela atividade daquela forma. Por que não pode ser de outra maneira? Ou naquele momento. E isso faz com que as pessoas, os liderados, faça com prazer qualquer tarefa que for designado para ser feito. E isso é muito importante, porque aí realmente a equipe que se entrosa, né? Ele consegue esse entrosamento da equipe toda. Sim. E todo mundo regaça a manga e trabalha junto. Tem toda uma questão de estratégia, né? Saber como chegar até as pessoas para que os resultados sejam trazidos, né? Não você apontar o dedo e falar, ó, isso tem que ser feito, isso tem que ser entregue até tal hora. Tá, mas por quê? É uma questão de respeito também, né? Respeito mútuo. Exatamente. E pegando um gancho nesse ponto, quais seriam as habilidades e características de um bom líder? Olha, muitas delas se entrelaçam. Se a gente for olhar separado características e habilidades de um bom líder, ele acaba sendo... a gente tem alguns requisitos que a gente pensa, isso aqui é interessante. Mas se a gente for olhar no todo, acaba se entrelaçando, tá? Então, para a gente for pensar assim, um bom líder, né? Ou ter uma boa característica, aquela característica, pensar, isso aqui vai identificar um líder. A pessoa tem que investir em si mesma. Ah, mas você vai falar para mim, mas investir como? Bom, fazer um curso, fazer um treinamento, procurar saber, ter a parte cultural também, isso que é muito importante. Então, a pessoa tem que investir, ela tem que ter um bom conhecimento. Você vai investir na sua equipe, por quê? Porque a sua equipe, ela precisa também de algum conhecimento. Muitas vezes você fala assim, olha, mas a minha equipe tem alguns liderados que está faltando algum conhecimento. Por que não fazer investimento para poder agregar conhecimento a esses liderados, né? Então, também isso é muito importante. Promover entrosamento, como eu já disse antes, porque a equipe tem que estar entrosada para poder saber trabalhar em equipe. Que não é qualquer pessoa que também, de primeiro momento, sabe trabalhar em equipe. Então, isso é importante também. O líder precisa ser organizado, porque ele precisa ter o conhecimento, ele precisa saber a questão de gestão de tempo, ele precisa saber gerenciar conflitos. Então, se ele não for uma pessoa organizada, ele não vai saber. Ele não vai conseguir falar assim, olha, isso daqui é a tarefa mais urgente, essa aqui tem prioridade, o que é mais importante, o que eu posso deixar para daqui a pouco. Ele não pode ser uma pessoa procrastinadora, que a gente encontra muito por aí, aquela pessoa que, depois eu faço, agora não deu tempo, vamos empurrando, né? Então, ele não pode ser uma pessoa procrastinadora. Então, essa característica já sai fora. O líder, ele não pode ser um chefe, ou seja, ele não pode colocar medo nos seus liderados, porque quando as pessoas têm medo, ela simplesmente não vai conseguir chegar próxima do líder para falar, para fazer um questionamento, para tirar uma dúvida. Muitas vezes isso acontece, não, eu não vou chegar porque eu vou levar bronca. Né? Então, não pode acontecer isso também. Ele tem que ser líder e não um chefe. Um outro detalhe, ele precisa conhecer o campo dessas empresas. Ele precisa saber tudo o que acontece na empresa onde trabalha. Porque senão ele fica isolado de todo mundo. Né? Um outro ponto também é que ele precisa ser uma pessoa proativa. E uma pessoa proativa tem várias características. A gente pode falar isso em outro momento também, mais aprofundado. Mas ele tem que confiar em si, ele tem que ser informado, como eu já comentei antes, organizado também. Ele valoriza muito a eficiência.
Precisa ter aquela pessoa que não espera ser chamado, ele faz, ele enxerga as coisas e faz, ele começa a procurar, olha em volta ao seu redor o que está acontecendo, e se tem uma coisa para ter uma solução, ele vai buscar essa solução, sozinho ou junto com seus liderados, de acordo com o que precisa, quando está acontecendo. Tá? Que mais? Precisa saber delegar a tarefa, que é diferente de delargar as tarefas, né? Porque muitas vezes a pessoa larga a tarefa para o liderado, e é diferente de delegar a tarefa, você vai pensar, faça, que é o que muitas vezes a gente vê em alguns líderes. Faz e acabou. Se vira, eu quero resultado. E não é só isso, né? Então, precisa ser uma pessoa transparente, esses são os principais onde que a gente inclui já características e habilidades ali dentro. E tem que ter uma boa comunicação, que essa não tem como não ter. Legal. E engraçado que assim, a gente consegue muitas vezes compreender toda essa questão teórica, mas na prática, às vezes, isso se torna um desafio muito grande, né? Então, acho que uma outra característica, ou algumas outras características também, seriam a resiliência, a paciência, né? Não é porque você tentou e não deu certo que você é um líder ruim ou que você não consegue ter o controle das situações. É sempre interessante ter um mindset orientado ao resultado que você quer, né? E aí eu compartilho um pouquinho de uma experiência prévia que eu tive como líder. Foi uma sequência de desafios onde eu passei a ter uma equipe, passei a ter que gerir essa equipe, gerir o tempo, gerir conflitos e uma série de casinhas com vários moradores diferentes, com perfis diferentes. E num primeiro momento, se você não está focado onde você quer chegar, se você não está centrado e falar, ok, eu preciso entregar, mas eu preciso respeitar o meu tempo também, vamos com calma, né? Não vamos chegar já dando ordem para falar, eu vou ter o controle de qualquer jeito. Mas também não vamos ceder para ser legalzinho, ser o amigão. Precisa ter esse equilíbrio, né? Sim, precisa. E pode falar. Não. Termina. Junto a isso também, para os novos líderes, né? Entrando no tema do me tornei um líder e agora. É importante, pelo menos perante a minha perspectiva, né? Que para o líder ter o conhecimento da sua operação, que ele esteja inserido também na operação. Que entra no que a senhora já muito bem definiu, a diferença sobre chefe e líder, né? Porque o chefe ele coloca-se num patamar acima, como quem olha de cima. E o líder, ele vai delegar, ele vai sim orientar, né? Porque ele é a chamada de frente ali de todos, é quem vai se responsabilizar por todos os resultados, mas ele também faz parte da operação. Então, se necessário, ele vai, ele executa, ele abre planilha, ele faz cálculo, ele pega no braço mesmo e fala, vamos lá, a gente está junto. E isso gera até uma confiança maior perante os liderados, né? No sentido de que, caramba, eu não estou aqui sozinho, eu posso confiar nele, eu posso contar com ele, de que ele não está aqui só para mandar eu fazer. E eu vou fazer, muitas vezes por respeito a ele, porque ele é um parceiro. E aí os laços vão se estreitando. E a comunicação vai sendo cada vez mais assertiva. Você também vai conseguir ter um contato mais próximo dos liderados, o que vai auxiliar, consequentemente, nos feedbacks, que é algo super importante, né? Você precisa conhecer quem está do seu lado, quem está na sua equipe.
E às vezes só em uma conversa de 5, 10 minutinhos, não é possível. Então, numa operação, você com um jeitinho puxa um assunto, puxa outro assunto, para conhecer um pouquinho mais da pessoa que está ali. Se a pessoa às vezes está com algum problema ou com alguma questão pessoal, para entender, às vezes, se ela não está performando bem, o porquê disso. Às vezes não é simplesmente porque a pessoa não gosta de trabalhar, ou ela não gosta de estar ali. Ela tem alguma questão que não está bem e você, como líder, precisa desenvolver essa pessoa, né? Não simplesmente falar, ó, não serve, demissão assinada. Muitas vezes a gente vê isso, né? Sim. Por qualquer motivo, sem ter. E por isso que muitas vezes, às vezes a gente fala assim, olha, a empatia, né? É um item muito importante dentro de uma equipe, com líderes e seus liderados, porque você consegue enxergar o que está acontecendo de uma outra perspectiva, você está se colocando no lugar da pessoa, né? Mesmo assim, entre os colaboradores da equipe, né, que a gente está formando ali, o líder vai formar a sua equipe, muitas vezes ele consegue formar dependendo da situação, ele não tem já uma equipe pronta, mas ele vai formar. Mas de acordo, muitas vezes você também não conhece. E um ponto que eu acho muito importante é você conhecer o perfil de cada um. Porque a hora que você começa a conhecer o perfil comportamental de cada um da sua equipe, você consegue saber como que você fala, como que você chega na pessoa para poder falar, dar o feedback, porque isso é uma coisa que também é um item que muitas vezes também deixa as pessoas morrendo de medo. Receber o feedback do líder. Uhum. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não fiz? Então, o líder, além dele precisar saber como lhe dar esse feedback, ter uma boa comunicação, quando ele conhece o comportamento, né, o perfil comportamental, inclusive o perfil dele mesmo de liderança, é um outro ponto importante, que ele precisa muitas vezes se encaixar, que a gente sabe, né? Existem vários perfis de liderança e precisa se encaixar no dele de acordo com a cultura da empresa, né? Mas também não pode ser o chefe, então ele precisa fazer isso porque eu não vou simplesmente deixar as coisas acontecerem assim do nada. Não, eu preciso trabalhar de uma forma onde que encaixa, que vai de encontro com a cultura da empresa, a visão, missão e valores da empresa, e também de que eu consigo agregar toda a minha equipe. Então, quando o líder sabe o perfil comportamental, que é possível fazer teste para isso, numa conversa ele consegue descobrir se o líder tem um pouquinho mais de conhecimento abrangente, ele consegue saber também um pouquinho mais, exatamente, porque existe uma pessoa que ela é dominante, e quando a pessoa é dominante, ela quer resultado, mas ela não gosta de quem vai falar fica enrolando. Vamos direto ao ponto. A minha pergunta é essa, eu quero a resposta é essa. Sim. Isso aí tem aquela pessoa que é influência. Ela gosta de relacionamento, ela gosta de conversar muito. Mas só que ela foge de algumas responsabilidades, ela foge de um comportamento, de um feedback, por exemplo. Ela não quer ouvir se ela está certa, se ela está errada, o que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela não quer saber disso, né? Mas ela quer aquele ciclo de amizade cada vez maior. Isso é algo que é o que a pessoa busca. Tem também a estabilidade, que busca colaboração. Aquela pessoa que vai colaborar muito, ela gosta, mas ela também você precisa saber como fala. Você fala, não tão direto ao ponto, mas também não enrola. E tem aquela pessoa que é mais. Ela é uma pessoa mais emotiva também. Entendeu? Dependendo da forma que você fala, ela pode sair chorando. Você não falou nada que ofendeu. Mas a forma que ela entende, às vezes ela não se sente legal, porque ela é muito emotiva. E tem também conformidade, que ela busca precisão, que aí ela gosta que você fale todos detalhados. Então, quer dizer, as pessoas que têm perfil de estabilidade e conformidade, quando você vai dar um feedback, ela gosta de tudo detalhado, inclusive indicando caminhos de melhoria. Olha, você errou aqui, como que você possa melhorar? Porque aí ela entende direitinho e faz o que tem que ser feito. A melhoria é necessária. Então, esse é um outro ponto que é importante o líder estar sabendo. Sim, sem dúvidas, até porque ao invés de tentar motivar, ele pode desmotivar o seu time, Exato. né? Querer tratar a equipe por igual. Eu preciso dar uma orientação, vai ser a mesma orientação para todo mundo. Eu preciso chamar a atenção, eu preciso
seja qual for o feedback, precisa ser individual, precisa ser de acordo com cada perfil. E por isso a importância dele estar inserido na operação e também ter todo esse diagnóstico, né? Como se fosse um prontuário de cada colaborador. Exatamente. Com ficha técnica de cada um, quem é, o que faz, o que estudou, para, dentro dessas características, ver como ele pode orientar e como ele pode desenvolver essas pessoas também. Exato. Não adianta ele, uma pessoa que tem um perfil dominante, ele chegar para desenvolver a pessoa cheio de dedos, cheio de toque. Não vai funcionar. Assim como uma pessoa que é um pouco mais sensível, ele chegar de uma forma super enfática. A pessoa vai pensar, caramba, o que eu fiz de errado, né? Vai começar a se questionar e às vezes não é isso. É só a forma de passar a comunicação. Então, Exatamente. um dos pontos que a senhora já comentou, que é interessante frisar, é a questão do autodesenvolvimento. Né? É importante o líder, acima de tudo, se conhecer, para ele ter claro quais são os seus limites, quais são os seus pontos altos e baixos, para que ele não exceda e também não fique aquém, mas, além dele se conhecer, ele estudar e se desenvolver para que ele possa passar isso adiante também. Exato. Porque não necessariamente, e acredito que em grande parte dos casos, um liderado vai ter um nível de instrução menor do líder. Né? Isso é totalmente, diante da minha perspectiva, incabível. Né? É só uma questão hierárquica de acordo com o posicionamento do mercado de cada um. Mas você pode ter um líder com um grau de formação e um liderado com um grau muito bom também de formação, mas que ainda está em fase de ascensão. Sim. E é importante o líder entender isso também para que ele consiga motivar essa pessoa a continuar crescendo, que essa pessoa não se sinta estacionada, né? Com um pensamento de caramba, eu não vou sair daqui, né? Não, vamos lá. Dentro dessa realidade, você vai seguir neste caminho. O que acontece muito também, que você pode observar no meio corporativo, é que muitas vezes o líder, ele não fica incentivando tantos liderados a crescer de medo de que esse liderado venha tomar o seu lugar, venha tomar a sua posição. Então, isso acontece muito. Só que muitas vezes se a gente for parar para analisar o quê? Se você for bom, a pessoa pode ser, ou você pode incentivar o seu liderado o quanto for. Quando ele chega na sua posição de líder, porque você já subiu um degrau a mais na sua carreira. Então, na verdade, ele não vai tomar seu lugar. Você sobe e ele sobe junto. O bom liderado sobe junto. Exatamente. Então, uma questão de liderar, que você nunca vai ser passado assim. E quando a pessoa fala assim, mas a pessoa pode me puxar o tapete. Você pode tentar. Só que se você fizer um tapete bom, seu, é difícil outra pessoa conseguir fazer isso. Sim, então, esse é um ponto que muitas vezes a gente fica com medo no mercado, muita gente fica com medo de preparar um sucessor. Então, muitas vezes isso acontece também. A gente pode observar ali, já tive vários relatos nesse ponto, que é difícil, que as pessoas não preparam exatamente, muitas vezes, por medo mesmo. Sim, sim. Já presenciei, acredito que isso não seja minoria, né? Tem muitos casos pontuais aí, você analisando todo, acabam sendo uma grande maioria, e é super importante isso, né? Porque, como a gente disse no começo, você não precisa nascer líder, você pode se desenvolver como um líder. E se desenvolver é uma busca constante. Isso não só para liderança, né? Para diversos outros temas atrelados à gestão. Mas é importante você ter um mindset, a forma de pensar, sempre orientada onde você quer chegar. Onde eu quero levar
o meu time. E alguns alinhamentos, né, além do feedback, que é super importante, mas você pode olhar a sua rotina de acordo com a sua realidade, seja no meio corporativo administrativo, seja em ambiente hospitalar, seja em ambiente de clínica, seja em escola, independente. Analise a sua rotina. Observa, dentro da sua carga horária, quais as atividades você tem para fazer, quais atividades são fixas que você precisa entregar diariamente, quais atividades você precisa entregar no período de uma semana. Avalia tudo que você tem para ser feito antes de sair fazendo. Por quê? Você precisa ter um planejamento da sua rotina, um planejamento de dias e horário, para que dentro desse contexto você consiga distribuir as atividades por responsável e, claro, é importante que você defina e desdobre essas atividades, se possível, de acordo com a habilidade de cada liderado. Sim. É importante você desenvolver as pessoas, mas não colocá-las em desafios que naquele momento elas não estarão preparadas. Porque, mais uma vez, embora a intenção talvez seja boa, é importante que a pessoa se sinta motivada a tal, que ela reconheça e que ela consiga entregar. Porque às vezes a pessoa recebe aquele desafio, faz todo o possível para garantir a entrega, e se aquilo não está, quando ela entrega, se aquilo não está de acordo com a sua expectativa como líder, isso pode gerar uma frustração para você, que não recebeu aquilo que você esperava, e para ela, que não conseguiu entregar aquilo que você esperava. Então, Sim. é importante conhecer, mais uma vez, conhecer o seu liderado, entender a posição dele e entender até que ponto ele pode e quer ser desenvolvido. Mais uma vez, compartilhando um relato pessoal, e por que eu gosto de compartilhar isso? Porque às vezes acontece com as pessoas e elas se questionam falando, caramba, será que só comigo isso acontece? Não. Eu já tive, como eu comentei na equipe, eu já tive a ânsia de querer desenvolver todo mundo e falar, não, eu quero ver todo mundo promovido, eu quero que você vá para a ouvidoria, eu quero que você seja assistente, eu quero que você seja administrador, eu quero desenvolver, mas eu não estava alinhado com a expectativa deles, porque alguns me retornavam falando, ó, Gui, nesse momento, aqui para mim tá ok, eu não quero essa responsabilidade agora. Ou, ó, eu tô aqui, mas eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Então, foi o momento de eu voltar, dar um passo para trás e falar, beleza, peraí, vamos colocar a prática de acordo com a teoria. Uhum. Vamos, então, reestruturar, fazer todo um planejamento novamente, e aí foi quando chamei individualmente cada um, montei uma ficha de avaliação e foi um bate-papo, né? Eu não gosto de que os feedbacks ou as entrevistas de avaliação tenham esse título, porque geralmente gera uma certa tensão, né? Nossa, eu vou ser avaliado. Dependendo da minha avaliação, se eu tirar 9, eu fui muito bem, se eu tirei 6, nossa, não tá legal. Não, é um bate-papo. E aí entender de fato a realidade, e foi aí que eu, claro, com as conversas em meio à operação também, mas aí que eu descobri mais a fundo qual era o sentido que cada um queria dar. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação, eu preciso voltar a estudar, mas eu não sei o que eu quero ainda. E aí é o momento de você se aproximar e falar, beleza, né? Mas você gosta de quê? Você, como você iniciou sua trajetória profissional? Como você chegou até aqui? Você quer dar a sequência na sua trajetória somente pelo viés financeiro ou você quer se desenvolver em algum outro campo do conhecimento? E aí você vai
dando sequência, né? Então, Uhum. embora tenha tem pessoas que digam que é fácil, tem pessoas que digam que é muito difícil ser líder, eu acredito no equilíbrio, né? Não é difícil, também não é fácil. É um jogo que precisa de estudo, estratégia, paciência, organização e tudo aquilo que já foi falado previamente, né? E aí a gente já comentou algumas dicas aí, né, nesse nosso bate-papo, mas quais outras dicas a gente poderia dar Uma coisa para bom... importante é a pessoa ter inteligência emocional, né? Se ela não tem, desenvolver inteligência emocional. Porque esse é um ponto que ela consegue construir. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, olha, não é fácil ser líder, não é difícil ser líder, aí vai muito do comportamento do próprio líder, né? De como ele quer, de como ele age. Porque muitas vezes o que ele vem? Ele vai agindo da forma que agiram com ele a vida toda. Quando ele muda é diferente. E muitas vezes a gente chega assim, não dá tempo você pensar, que foi o caso que aconteceu comigo no passado ali, para eu poder ser, que eu fui coordenadora, só dando um relato aqui. Simplesmente num dia me chamaram para uma reunião, mas a reunião não era uma reunião, era comunicado, a partir de agora você é coordenadora do curso. Por esse motivo, você tem título, você é a única que tem título na casa, então você tem que ser coordenadora, porque a gente precisa aprovar o curso. Beleza. Aí você respira fundo e fala, e agora? Não dá tempo você pensar nas mudanças, naquilo que você realmente... Aí você tinha um grupo de professores, tem um grupo de alunos, você tem diretor, você tem dono da faculdade para lidar. Então, assim, são pessoas que quando você está dando aula, te enxerga de uma forma. Pelo menos na época foi assim. Quando você entra como coordenadora, as pessoas te enxergam de outra. Uhum. Aí Sim. você precisa fazer um pedido, fazer um comunicado. As pessoas muitas vezes enxergam aquilo como uma ameaça. Então, você tem que ter um jogo de cintura. Então, um ponto muito importante, e quem não tem, é muito importante, não só para ser líder, né? Mas é desenvolver inteligência emocional. Que aí ela tem 4 pilares, que isso é uma dica, acho que é muito valiosa para todo mundo. Que é a autoconsciência, que é essa capacidade de conhecer as suas emoções, de saber como que você lida com elas. Então, você pode conhecer e tem como também você trabalhar isso para você conhecer e conseguir controlar essas suas emoções. Existem vários exercícios ali que a gente consegue fazer isso. Autorregulação, que é um segundo pilar, que consiste em controlar as suas emoções, adaptando as mudanças que ocorrem no dia a dia. Pô, o que a gente passa no dia ali, 24 horas, acontece 1000 coisas, pode acontecer. E dependendo do que acontece, a nossa emoção muda. Querendo ou não, é espontâneo isso. Mas eu tenho esse controle, eu consigo regular isso, eu consigo controlar. Naquela situação, eu consigo me controlar as minhas emoções para não ofender outras pessoas, por exemplo. Porque às vezes acontece isso, né? A pessoa fala, ofende, mas não era isso que eu queria, mas não pensou para falar, né? Ela consegue se controlar? Automotivação, então aquela pessoa que tem que ter habilidade em direcionar as emoções para alcançar o objetivo desejado. Qual é o seu objetivo do momento? O que você quer? Então, você tem esse controle, você tem essa motivação para alcançar esse objetivo? Ou você, qualquer coisa, você deixa se boicotar? Alguém te falou alguma coisa e você deixa aquela frase que aquela pessoa falou te boicotar, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que qualquer coisinha para, não. Ah, você não merece isso, mas você vai fazer isso? A pessoa já murcha, acabou, não faz mais nada. E o último pilar, que é a habilidade social, que consiste em direcionar as emoções para se dar bem com outras pessoas, com outros. Porque cada um vive uma situação diferente. A minha situação é diferente da sua. Então, se a gente não tem, de repente acontece alguma coisa e você se exalta. Bom, se dependendo do meu controle, se eu não conseguir tiver essa capacidade, eu vou chegar, então esse se exaltou e vou achar que é comigo, alguma coisa, bom, acabou. Aí você já viu que já começa a desandar alguma coisa. Então, são itens que precisa. E aí, atrelado a tudo isso, a gente fala assim, olha, tem a empatia, que a gente já comentou, então que precisa estar envolvendo também, porque eu preciso olhar para uma perspectiva diferente. E tudo isso nos ajuda a desenvolver a comunicação. Porque a comunicação, o que muita gente acha? Ah, eu saber passar, né, eu conversar. E não é isso. Dentro de um meio corporativo, eu tenho
detalhes para uma boa comunicação, né? Qual é o momento, eu preciso saber como falar, eu preciso ter autoridade naquele assunto para falar, eu preciso deixar as informações claras, eu preciso saber ouvir. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Uhum. O que eu estou dando ouvido? O que realmente estou ouvindo, estou escutando? Então, eu preciso saber direcionar isso tudo. Então, tudo isso, muitas vezes, a gente consegue também com um bom treinamento. Se eu não tenho, é possível a gente fazer um treinamento e desenvolver tudo isso. Por mais que pessoas achem, não, mas como você vai treinar isso? É possível. Há dicas, há formas, há maneiras de a gente estar prestando atenção, observando o nosso lado. E o que é legal, né? Quando eu falei para você lá no começo, né? Se você, o bom líder ele precisa investir em si mesmo. O investir não é só estudar, fazer curso, fazer uma graduação, um mestrado, doutorado, fazer 2, 3 graduações, como tem pessoas que acham. Às vezes é se preparar para aquele cargo. Eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não consigo gerenciar o conflito. Eu não consigo gerenciar o tempo. Não consigo, como você falou, né? Separar o que é importante, o que é urgente, o que eu tenho que entregar hoje, o que eu posso entregar daqui a uma semana. Isso é muito importante. Então, se a pessoa não sabe como fazer isso, é interessante ela buscar uma ajuda. Às vezes uma mentoria, às vezes uma consultoria de um treinamento ali, treinamento de liderança, até uma mentoria que às vezes a gente consegue acompanhar mais de perto, né, o dia a dia, e na mentoria a gente pode dar dicas, né? Muitas vezes na consultoria a gente acaba não dando certas dicas, mas na mentoria a gente acaba dando assim, direcionamento, faz isso, aquilo outro. Até a pessoa se colocar na posição, agora eu consigo fazer sozinho. Sim. Então, isso são algumas dicas que eu acho bem bacana, eu acho bem legal. Se você tiver mais Legal. algumas ali. Não. É um ponto só que acredito que a gente não tenha intensificado muito, mas que eu achei importante, foi mencionado por você, é a posição do líder, que a gente mencionou muito e falou muito sobre líder e liderado. Uhum. Mas o líder ele está numa posição intermediária, Sim, onde ele precisa conseguir gerir tudo que está abaixo, né, e junto com ele, mas também ele precisa reportar sim, resultados, ele também precisa reportar informações, reportar performance e essa questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, de ser auto-líder, né, de si, acima de tudo, organização acho que é a palavra mestre, né? Se eu pudesse, talvez, a sim, primeira palavra para um líder, organização. Porque ele vai precisar reportar tudo para um administrador, para um coordenador, para um gerente, e como isso vai ser passado, né? Ele, embora ele tenha um contato às vezes mais próximo, mais intimista, ele tem que se manter na posição de líder. sim. Tenha o momento de ser amigo, tem o momento de ser líder. Conseguir diferenciar e separar as duas coisas, né? Chegar e avaliar como eu vou levar isso de forma que eu consiga passar a ideia de que sim, eu sou um bom líder e de que sim, a minha equipe está em desenvolvimento, nós não estamos estacionados aqui. E uma outra questão, né, que nós falamos de gestão de conflitos, mas para ilustrar a situação, para quem está assistindo, né, imagine-se em um cenário caótico, onde você precisa, isso eu estou falando no mesmo dia, né, um período de horas, você precisa gerir um problema com o seu cliente, você tem uma questão que você precisa trabalhar com o seu colaborador. Ele talvez não conhece a fundo alguma função do sistema e isso vai impactar esse cliente que já fez uma reclamação de que quer um resultado urgente e ao mesmo tempo você tem o seu líder, então Uhum. o líder do líder também cobrando resultado, também cobrando um posicionamento e todo esse contexto, né? Você se olhando para todo
ao seu redor, como você reagiria hoje? Pode falar. Você conseguiria dar as respostas corretas ou pelo menos dar as respostas de uma forma coerente, sem que ninguém se saísse ofendido e que todos os resultados fossem entregues? Ou hoje, para quem está assistindo, né, analisando todo esse cenário, você acha que seria desafiador em algum ponto em específico? Porque a Então, ideia é que você consiga entregar. para isso, você precisa ter, eu comentei com você antes, né, ter uma boa inteligência emocional, porque você consegue se controlar. Você precisa, quando a pessoa é organizada, que ela é um líder, ela consegue sabe, colocar isso em ordem, gerenciar, porque ela vai ter que saber gerir os conflitos ali, mas também precisa gerir o tempo. Qual que é a prioridade ali? O que é? Porque quando ela, teoricamente, tá? Que a gente vê que isso às vezes acontece em falhas. Mas quando a pessoa é um bom líder, ela também é um bom liderado. Porque ela está sendo liderada por alguém, com outro líder, mas ela está ela lidera uma equipe. E ela consegue engajar. Se ela consegue trabalhar em uma equipe, ela consegue trabalhar em duas, três. Então, consegue fazer essa reportar. Só que para isso, ela também tem que já saber assim, ó, o que, que eu vou fazer? Qual é o meu tipo de liderança? Qual é o meu perfil? Porque se for aquele autocrático que concentra tudo nele e não quer saber de mais nada, fica difícil fazer tudo isso, né? Sim. Então, como dizer assim, o democrata, que é aquele que conversa, que aceita, ou união de vários perfis de liderança, que é o ideal. Então, se a pessoa tem tudo isso, ela vai conseguir gerir o conflito, porque ela já desenvolveu a comunicação, ela já desenvolveu a escuta, ela já desenvolveu como ela dá um feedback. Se ela consegue dar um feedback para os seus liderados, ela vai conseguir dar um feedback para o seu líder também. Então, ela tem essa comunicação. Então, tudo isso você já ajuda você a gerir o conflito. Sim. Então, são posições que você consegue estar trabalhando. Ah, mas você vai falar assim para mim, mas e se você não conseguir fazer isso? Aí é aquele momento de você procurar ajuda antes de você ficar doido, antes de você pirar, surtar. Porque às vezes a gente vê isso no meio das empresas, né? A pessoa está ali, acontece esse monte de coisa ao mesmo tempo, a pessoa surta. Não, então você pede, aí é o momento de procurar uma ajuda para poder te ajudar, te auxiliar, se organizar. Porque quando a pessoa for muito bem organizada, que é diferente de uma pessoa perfeccionista. Sim. Acho bom a gente deixar isso claro, porque às vezes uma pessoa tem já organizada ou perfeccionista. Não. Organizado. Perfeccionista é que lá, assim, ó, colocou aqui no lugar, mas ninguém mexe. Organizado não, ele sabe exatamente a ordem, o que vem o que eu tenho que fazer primeiro, o que é mais importante, o que é urgente, já está listado, o que eu tenho que fazer para hoje, o que tem que fazer para amanhã. Então, a pessoa está organizada só. Ela tem um planejamento do que tem que ser feito, de forma adequada, que todo mundo vai conseguir entender. Vai ter uma comunicação clara para todo mundo, que isso é muito importante. Então, dá para você gerir o conflito. Mas é um desafio? É um desafio de qualquer forma. Então, assim, um líder, ele está passando um desafio a todo dia. Sim. Mas Legal. pode ser um desafio que ele consegue vencer a todo momento. Legal. E para o pessoal que está aí, para quem não conseguiu acessar, que posteriormente venha acessar no feed ou nos contacte, a gente pode contribuir com essas dicas, com a mentoria, com o auxílio para que você sinta-se amparado pela teoria e na prática também, e através de quais canais as pessoas podem nos contatar, professora? Olha, a gente pode ter o nosso, pelo mensagem mesmo, né, no privado do Instagram, e tem o canal também, que a gente tem um canal, que na verdade é o canal que eu tenho, que tem bastante dicas para vocês ali, que já está no ar há algum tempo, e tem bastante vídeos curtinhos que dão essas dicas de liderança, de comportamento, de feedback, que é REC da Lanese Consultoria Integrada. Eu não tenho. Você colocou ele, você consegue colocar o link ali, o Gui?
Eu vou mandar o nome aqui. E aí ele aparece, no final, na descrição dos vídeos, ele aparece o e-mail. Também, se alguém tiver algum interesse ali, ele consegue, no final de cada vídeo, você consegue acessar o e-mail e pode também mandar perguntas por e-mail que a gente está respondendo. Show. Vou colocar aqui os perfis do Instagram também. E show. Bom, estamos aí a 10 minutinhos de finalizar. Queria deixar aberto para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida de algo que não foi falado ou de algo que foi dito aqui também, talvez não tenha ficado claro. Caso não queira fazer a pergunta aqui, pode me chamar via direct, pode chamar a Claudineia também no Instagram, que a gente tira as dúvidas. Contato para consultoria, mentoria, estamos aí para lhe ajudar. Se quiserem também deixar alguma dica para uma próxima live também, algum assunto de interesse também, né? Sim, sim, super importante. Acho que o pessoal está quietinho, não está. A próxima vai ser na hora do rush. Melhor. Mas é a primeira, né? Porque acho que tem quantos assistindo agora? Agora temos 4, mas chegamos a 10. Então. É porque, na verdade, que é o começo, né? Então, o pessoal vai. A primeira, né? Uhum. Conhecer um pouquinho de quem está falando, sobre o que fala. Uhum. E é sábado pela manhã também, né? Daqui a pouco é hora de correr, ou ler um livro, Curtir um final de semana. ver uma série. Hoje eu curti uma praia, que é um sabadão de cara de sol, né? Tem que tá bom hoje. Bom, acho que a gente pode finalizar. Errando. Uhum. Acho que o pessoal está quietinho ali, ninguém está com coragem de pedir pergunta, ou não tem dúvida. Beleza. Bom, a quem ainda está aí conosco, agradeço a participação, aqueles que participaram por um tempinho, aqueles que vão assistir depois também. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Fiquem de olho aí nos canais de comunicação, no Instagram, YouTube, e teremos conteúdos aí no decorrer do ano fresquinhos que visam te ajudar em toda a sua gestão. Agradeço a todos vocês também, agradeço o Gui também, né, o Guilherme. E agradeço a todos que estão ali com a gente nesse tempo aí. Desprendeu um tempo do seu sabadão ali, praticamente quase uma hora, né? Sim, sim. Legal. Bom, um abraço a todos. Professora, muito obrigado. Helena, que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.